Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, nós que simplesmente precisávamos receber esse julgamento do Senhor Deus, o Senhor Deus nos salvou através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é precioso. Nós agradecemos por este feito, que realmente um amor e graça não mutável sempre possa estar nos protegendo. Nós que estamos vivendo nesses últimos tempos do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos viver dando glórias e graças ao Senhor Deus. Que com coração alegre o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos aprender a sua palavra. Que o Senhor Deus possa realmente permitir para que nós possamos aguentar realmente esse trabalho que o Senhor Deus nos permitiu, através do maior seu amor e da sua palavra. Neste último tempo, realmente, que o seu evangelho está sendo pregado fortemente pelo mundo, que o Senhor Deus possa nos ensinar como é que nós devemos viver, que nós todos realmente possamos nos tornar em pessoas que realmente possamos ser utilizados dentro do seu trabalho. Que realmente nesse tempo o Senhor Deus nos permita a palavra que nós necessitamos. Que através do Espírito Santo o Senhor Deus possa ajudar para que essas palavras possam estar eternamente escritas em nossos corações. Que nós realmente possamos viver pelas ordens do Senhor Jesus Cristo. E também especialmente para todos os passos realmente daqueles que estão pregando o seu Evangelho no exterior. Que o Senhor Deus possa realmente manifestar o seu trabalho do Evangelho. Que todos eles possam ser utilizados com grande realmente preciosidade pelo trabalho do Senhor Deus. Nós realmente desejamos e dependemos do Senhor Jesus Cristo para que possa estar junto conosco nesse último tempo agora. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. É no Antigo Testamento, página 282. Capítulo 15, versículo 7, até o versículo 12, eu irei ler. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão, que for pobre. Antes, lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, que o teu olho seja maligno para o teu irmão pobre, e não lhe des nada. O que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão, pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Até aqui. O pastor Lee, agora ele está no Japão, tendo um acampamento de inverno. Então, por isso eu estou aqui no lugar dele. Então, hoje nós lemos Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 11, onde será a base para nós realmente refletirmos e aprendermos sobre a vida de um cristão. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7 até o versículo 11, se nós estivermos lendo, podemos ver que o Israel, eles possuem 7 anos, a cada 7 anos eles possuem o 7º ano da remissão, onde é um ano
que se uma pessoa ela pegou o dinheiro emprestado ou o irmão pegou o dinheiro emprestado, depois de 7 anos, quando chega esse ano da remissão, a dívida ela é realmente apagada. Quer dizer que toda a dívida ela é remida. Então, mas entre irmãos, se realmente existe um irmão muito pobre, então este irmão realmente está morrendo de fome, então quer dizer que está chegando próximo o ano da remissão. Se realmente passar 3 meses, o ano da remissão ela irá chegar, então toda a dívida ela vai ser apagada. Então, se eu emprestar algo para esse irmão pobre, depois de passar 3 meses, ele vai ser perdoado todas as dívidas dele. Então, eu não vou conseguir receber nada. Então, se eu não ajudar este irmão, realmente vai se tornar um pecado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus diz para nós não fecharmos as mãos, mas para abrirmos a mão e emprestarmos tudo o que lhe falta. No versículo 7 aparece, nem fecharás a tua mão a teu irmão. Então, não fecharás a tua mão. E no versículo 8 aparece, lhe abrirás de toda a tua mão. Nem fecharás a mão, lhe abrirás de toda a tua mão. E do versículo 9 aparece que diante desses irmãos, realmente precisa abrir a sua mão para o Senhor Deus. Quer dizer que não é para fecharmos as mãos, mas abrirmos as mãos para esses irmãos. O Senhor Deus, Jeová, que salvou o povo de Israel do Egito, é uma ordem que Ele ordenou para este seu povo. Não foi uma ordem difícil que o Senhor Deus permitiu, mas a ordem que o Senhor Deus foi para não fecharem as mãos e abrirem as mãos. Vamos pensar sobre isso. Então, fechar as mãos e abrir as mãos, isso não é problema de mão, não é? Isso é problema do seu coração. Então, no versículo 7 também aparece, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. E no versículo 10 aparece, livremente lhe darás o que teu coração não seja maligno, quando lhe deres. Então, quer dizer que quando estiver dando algo, você realmente tiver um coração duro, você estiver com as mãos fechadas, quer dizer que você não consegue dar nada. Então, mas dizer que a mão está aberta ou fechada, isso representa o coração. Então, o que está relacionado com esse coração? Está no versículo 8, se nós olharmos. Lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão, pobre, e não lhes dê nada. Então, seja maligno, quer dizer que ter um pensamento maligno, quer dizer que ter um olhar maligno com o teu irmão. O coração também, ele está ligado com o pensamento. Então, se você tem um pensamento maligno, você tem um olhar maligno, o que significa isso? Isso quer dizer que impede de você poder mexer as suas mãos. Então, se lemos em Deuteronômio capítulo 15 devagar, nós podemos ver que o coração ela está conectada realmente aos pensamentos, e os pensamentos que com o coração também estão ligados aos olhos, não é? Quem fez as mãos é o Senhor Deus. Quer dizer que nós precisamos pensar que tipo de mãos nós temos. Que tipo de mão eu tenho agora? Então, se nós pensarmos sobre isso, podemos saber que tipo de coração nós temos, que tipo de pensamento, que tipo de olhar nós temos. Então, abrirás a tua mão. Então, que tipo de mão eu tenho agora? Então, tendo essa palavra como princípio, nós vamos procurar. Se olharmos no versículo 11, parece, pois nunca cessará o pobre no meio da terra,
pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. O Senhor Deus, ele está dizendo que na terra nunca cessará um pobre. Então, no céu pode não haver pessoas que são pobres, mas neste mundo, até o fim do mundo, haverão pessoas que estarão sofrendo. Por isso, onde sempre os homens eles vivem, sempre haverá pessoas que estão em sofrimento e pessoas com dificuldade. Neste mundo, sempre haverão pessoas pobres, nunca cessará a pobreza de um homem nesta terra. Aqui agora a Coreia está vivendo muito bem, mas pelo mundo existem muitas pessoas que vivem na dificuldade. Pelo mundo existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. E então no mundo sempre haverá pessoas na pobreza e pessoas no sofrimento. Por isso que se nós precisamos ter essas mãos corretas, não ter mãos que se segurem, mas mãos que abrem. Então o que significa essas mãos abertas? O que significa de nós vivermos? Porque o povo de Israel, eles foram chamados e eles receberam o êxodo, para eles utilizarem as mãos de forma correta. Então, neste mundo, algo muito misterioso são as mãos. O Senhor Deus que falou sobre essas palavras foi o Senhor Deus, o próprio Senhor que fez as mãos. No mundo existem muitas coisas misteriosas, mas a mão é algo muito misterioso, algo interessante. Para o homem existem 206 ossos, mas no lugar onde se concentra o maior número de ossos são as mãos, vocês sabiam? Nós temos 27 ossos nessas mãos. Então, eu não contei, mas eu li e aparecia assim. Então, as mãos são muito interessantes. Então, por que será que o Senhor Deus fez essas mãos? Porque realmente existe um trabalho para ser feito, por isso que Ele fez. Como as digitais, que são todas diferentes para cada dedo. Então, todos os dias vocês ouvem nas conferências que cada membro são diferentes, não é? Então, essas mãos que o Senhor Deus fez é algo muito interessante, porque nós podemos segurar, fechá-las e podemos abrir. Nós podemos fazer um soco, um murro bem forte, não é? Ou também podemos usar para brigar com outras pessoas, mas também podemos usar para ajudar outras pessoas. Podemos pegar e reunir coisas para nós com essas mãos, ou também podemos empurrar, afastar as coisas com as mãos. O Senhor Deus fez essas mãos para nós. Então, por que será que o Senhor Deus fez essas mãos, então, para nós? Será que Ele fez as mãos para nós segurarmos nas coisas ou para nós abrirmos? Na Bíblia fala que no mundo nunca cessará pessoas pobres neste mundo. Então sempre é necessário abrir as mãos. O Senhor Deus, Ele não fez as mãos para serem fechadas, segurarem, mas sim para abrirem. O Senhor Deus escreveu dessa maneira porque Ele deseja que seja assim. Então por que Ele fez as mãos? É para que as mãos sejam utilizadas para a glória do Senhor Deus. Por isso, na Bíblia fala que para nós lucrarmos e nós trabalharmos bastante com as mãos. Porque a mão foi feita para fazer alguma coisa. Então nós precisamos trabalhar esforçadamente as mãos e para termos um lucro esforçado com as mãos. E com essas mãos, até nós chegarmos diante do Senhor Deus, será que essas mãos vão se tornar mãos realmente corretas e graciosas diante do Senhor Deus? Então elas vão estar ligadas com a bênção. Se nós utilizarmos a mão de uma forma abençoada, no versículo 10 fala que nós seremos abençoados. Quando lhe deres, pois, por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão. Então, se nós usarmos a mão de forma correta, tudo o que nós fizermos, tudo que colocamos a mão, o Senhor Deus abençoará. Então, vendo realmente essas obras corretas, o Senhor Deus vai ver o que nós fizemos e vai nos abençoar. Vamos ver Salmos, capítulo 128. Salmos 128. Salmos 128. Versículo 1.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Vamos ler todos juntos depois. Pois comerás do teu trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, após recebermos a salvação, até nós irmos para o Senhor Deus, nós vamos comer conforme o trabalho das nossas mãos e nós iremos bem conforme nós felizes nós somos. Então, se essas mãos elas se esforçarem diante do Senhor Deus, nós vamos ser abençoados pelo Senhor Deus. As mãos, elas serem esforçadas, serem trabalhosas, são pessoas abençoadas diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa que consegue lucrar e trabalhar esforçadamente com as mãos, é necessário que ela possa ser utilizada em um lugar realmente correto. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 11. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, para fazerem os vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. Então está escrito para vivermos quietos, fazendo os nossos negócios esforçadamente com as nossas mãos. Então o problema é você primeiro lucrar bastante, mas agora é saber o que fazer depois. Não fecharás as mãos para o teu irmão. Vamos procurar em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15, novamente. Capítulo 15, versículo 10. Livremente lhe darás, e o que teu coração não seja maligno, quando do que lhe deres. Então, não ter um coração de guardar. No final do versículo 11 também está escrito, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Então aparece, pelo que te ordeno. Então nossas mãos precisam se tornar realmente mãos que precisam se abrir. Mãos que se abrem são mãos que apresentam o amor. Por que o Senhor Deus ele nos salvou? Para que nós dessemos a verdadeira ajuda para as pessoas necessitadas. Neste último tempo é o fim do mundo. Realmente as pessoas elas se tornaram pessoas que realmente agarram as suas coisas. Então, muitas pessoas têm muitas coisas que não é mais necessário, não tem mais uso, mas elas ainda estão aglomerando, juntando e agarrando. Aqui aparece, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Então, você demonstrar o amor, você permitir algo para outra pessoa. Nós precisamos pensar, por que eu recebi a salvação? O que eu desejo fazer? Será que eu estou fazendo o trabalho necessário mesmo? Jó, ele era uma mão que agarrava as pessoas que estavam realmente distantes. Se olharmos no tempo inicial das igrejas, a igreja de Jerusalém, já que ela estava passando muitas dificuldades, muitas igrejas que eram gentias, elas começaram a ajudar a igreja de Jerusalém. Nós somos pessoas que estamos comendo e vivendo muito bem. Se nós abaixarmos um pouco do nosso coração, nós podemos perceber que existem muitas pessoas que estão necessitadas da nossa ajuda. Então, para nós não agarrarmos, não fecharmos as nossas mãos, mas nós abrimos as nossas mãos para as pessoas necessitadas, isso não é algo que nós fazemos por nós mesmos, mas é algo que nós fazemos no coletivo, porque nós estamos num rebanho.
Desde o momento que nós recebemos a salvação, existem muitas pessoas que nós entramos em contato. Então, nós precisamos pensar, o que eu estou fazendo para este meu vizinho, para o meu próximo? O que eu estou fazendo pelos meus irmãos e irmãs da igreja? Então, na Bíblia fala para nós realmente estamos sempre em comunhão, em comunicação. Será que eu realmente estou tendo um clima confortável com meus irmãos e irmãs? Eu estou amando os irmãos uns aos outros? Eu estou observando um aos outros? É o que tudo está escrito na Bíblia. Na Bíblia também fala para nós lavarmos o pé de um dos outros. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, ao nosso redor existem muitas pessoas que estão conectadas. Mas por causa de eu ser individualista, ou eu pensar em mim mesmo, já que eu tenho meu dinheiro e eu não querer ajudar aquelas pessoas, eu ignorá-las. Essas pessoas são as pessoas que realmente são malignas diante do Senhor Deus e isso vai se tornar pecado diante do Senhor Deus. Dependendo de como é que o cristão ele fez, isso pode se tornar realmente um pecado diante do Senhor Deus ou pode se tornar uma bênção. Nossas mãos eram as mãos, antes de recebermos a salvação, eram mãos do pecado, mãos que podiam trazer prejuízo para as pessoas, mãos que faziam coisas desnecessárias e não pertinentes diante do Senhor Deus. Mas após recebermos a salvação, essas mãos se tornam, e realmente é necessário que se tornem, mãos que façam o trabalho do Senhor Deus. Eu estava olhando na internet e eu vi que haviam os mandamentos das mãos. Eu irei ler ele para vocês. Parece que o conteúdo é um pouco bom. Eu vou ler. Então, os mandamentos da mão. Não usará as mãos para bater ou para dar sofrimento, mas sim para bater nas costas e ajudar as pessoas. Não serem utilizadas em coisas ruins, mas serem utilizadas nas coisas realmente boas. Não utilizará as mãos para apontar em fraquezas e imperfeições das pessoas, mas sim sempre consolar e também ajudar realmente naquelas coisas que faltam para as pessoas. Não utilizar para realmente desprezar ou negar friamente as coisas. Utilizará a mão para segurar calorosamente as mãos necessitadas. Não utilizará a mão somente para receber, mas também para compartilhar e dar para as pessoas. Não utilizará as mãos para conseguir somente informações, mas sim para pegar informações que você conhece e você espalhar e dar para as outras pessoas. Não utilizará as mãos para benefício próprio, mas sim pelo coletivo. Não utilizará a mão de modo de vaidade ou modo vago, mas sim utilizará para fazer um trabalho esforçado. Não utilizará para criar atalhos ou conseguir benefícios por outros caminhos, mas sim um caminho correto e de esforçado pelo suor. Não ser uma mão que parece que tem ou não tem, mas sim utilizar a mão para as coisas criativas. Estava escrito que essas são palavras boas. As mãos, realmente que tipo de mão elas precisam ser? Vocês sabem de quem é a mão mais preciosa deste mundo, não é? É a mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma mão que tocava, realmente segurava os pecadores. Utilizava as mãos para aqueles que realmente necessitavam, para os discípulos que precisavam lavar os seus pés. Também é uma mão do Senhor Jesus Cristo que foi crucificada. Uma mão do Senhor Jesus Cristo foi crucificada porque as nossas mãos eram imundas. Eram mãos que nós utilizamos para pecar. Então, para realmente remir os nossos pecados das mãos, o Senhor Jesus foi crucificado, foi pregado um prego. O Senhor Jesus, ele nos salvou o nosso corpo espiritual todo por completo, para nós sermos remidos diante do Senhor Deus. Por que será que as mãos do Senhor Jesus Cristo foram crucificadas? Porque ele desejava que nossas mãos pudessem ser utilizadas de formas corretas, para que não se tornem mãos que agarrem, segurem e fechem, mas mãos que possam compartilhar e possam se abrir. É isso que o Senhor Jesus ele desejava. Se olharmos em João, aparece um homem que estava com a mão direita enferma e o Senhor Jesus Cristo consertou a mão dele. Então, a mão esquerda dele estava normal e a mão direita dele estava ressequida. Diante da Bíblia, o lado direito é o direito da justiça do Senhor Deus, o lado esquerdo é o lado do pecado e do diabo. Nós nascemos realmente através de Adão e nós fomos para o lado da carne e fomos livres para o lado do diabo. E a mão, o lado direito, estava ressequida. O Senhor Jesus Cristo curou essa mão direita. Então, ao ver do Senhor Deus, ele desejava que as nossas mãos pudessem ser utilizadas de formas corretas diante do Senhor Deus. Vamos procurar Lucas, capítulo 6.
Lucas, capítulo 6. Versículo 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Versículo 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída são como a outra. O Senhor Jesus, ele entrou na sinagoga e viu que havia um homem que estava com a mão direita mirrada, seca. Este homem era um homem que todo sábado ele ia para a sinagoga buscar a graça do Senhor Deus. Os fariseus, os sacerdotes, os mestres do povo de Israel, eles não tinham nenhum coração de ter pena daquele homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao ver aquele homem que estava com a mão direita mirrada, o Senhor Jesus foi e o curou, o restituiu. O Senhor Jesus restaurou a mão dele, a mão direita dele. Por que será que o Senhor Jesus fez isso? Para que ele pudesse ser utilizado em lugares corretos. O Senhor Jesus ele ter sido crucificado das mãos na cruz é para que nossas mãos pudessem ser purificadas. E para que nossas mãos pudessem ser utilizadas em lugares corretos. Enquanto eu vivo o dia a dia, realmente o que eu estou fazendo com essas minhas mãos? Aonde que eu estou usando minhas mãos? Que tipo de mão deve ser uma mão correta diante do Senhor Deus? Então, primeiro, uma mão que passa de uma moda esforçada a Bíblia, as páginas da Bíblia. Não passar a revistas, mas a Bíblia. Uma mão que passa de uma moda trabalhosa as páginas da Bíblia. É por isso que o Senhor Jesus, ele deve ter desejado que nossas mãos pudessem se tornarem mãos corretas diante do Senhor Deus, que agarrem a palavra dele. Não se tornem mãos que busquem as coisas do mundo. Mas a palavra correta, exata do Senhor Deus, essas mãos, elas pudessem se tornar mãos que agarrassem. Acho que o Senhor Jesus, ele desejava disso. Vamos procurar Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então, na Bíblia, realmente já fala várias vezes de nós retermos firmemente nós estamos retendo firmemente a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor, nós estamos segurando e caindo até o final com essas palavras. O Senhor Jesus, ele deseja essas mãos. Ele deseja realmente mãos que sejam bem trabalhadas, esforçadas. Vamos ver Provérbios capítulo 10, Provérbios 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Vamos ler todos juntos. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Então, no mundo também, ou espiritualmente, é a mesma coisa. Você está com uma mão enganosa, você empobrece, tanto espiritualmente, tanto carnalmente. Mas mãos que são diligentes e apressadas, elas podem se enriquecer. Uma mão que trabalha esforçadamente, passa a Bíblia, folheia a Bíblia de uma forma esforçada. Então, antes, os cristãos, quando eles se reuniam, eles tinham muitas perguntas. Por que eles tinham tantas perguntas?
Porque quando eles liam a Bíblia, eles tinham muitas perguntas, mas ultimamente eu percebo que elas têm muitas poucas perguntas, quer dizer que não estão trabalhando esforçadamente com as mãos. Se nós utilizarmos a mão de uma forma diligente, se as mãos forem apressadas, diligentes, trabalhosas, então espiritualmente vai se tornar realmente muitas perguntas e crescer diante da palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele disse, mãos que seguram a palavra do Senhor Deus, que seguram esta Bíblia, mãos que passam as páginas da Bíblia. Essas pessoas são bem-aventuradas. O Senhor, ele disse que essa palavra, este verbo é o Senhor Deus. Então, sempre quando estiver perto da Bíblia, ele está sempre perto, está sempre folheando, eu sou uma pessoa que está sempre próxima do Senhor Deus, considera importante o Senhor Deus. Então, na Bíblia aparece muitas vezes quando orar, levanta as mãos, segura uma mão com a outra. Essas mãos, elas são mãos muito importantes quando estiverem orando, são mãos muito preciosas. Vocês já viram as mãos que oram de Albert Gira? Vocês nunca viram? É uma pintura realmente muito bem feita, realmente muito famosa. Esse homem chamado Gira, ele junto com seu amigo, eles queriam estudar artes, mas já que eles eram muito pobres, eles não conseguiam estudar. Então Gira, ele estudou primeiro e o amigo dele fazia o suporte para ele. E depois, quando o amigo ia estudar, o Gira trabalhava para suportar o amigo dele. Eles faziam o estudo desse jeito. O Gira, enquanto ele estava ajudando o amigo dele, ele viu que a mão dele estava começando a ficar dura. Então, Gira, ganhando um pouco de dinheiro, ele queria que o amigo dele pudesse estudar artes. Mas um dia ele viu o amigo dele orando diante do Senhor Deus. Então, as mãos dele, ele percebeu, já que, Senhor Deus, minhas mãos estão duras por eu ter trabalhado, eu não vou conseguir ter sucesso com artes. Eu quero que meu amigo Gira, ele possa ter sucesso. Então, o Gira, vendo isso, ele viu aquelas mãos como tão preciosas. Mãos que oram pelos amigos. Mãos que oram pelos irmãos e irmãs da igreja. Realmente, como essas mãos são maravilhosas e são tão preciosas. As mãos que folheiam a Bíblia. As mãos que realmente oram. Essas são as mãos muito preciosas, que têm muito valor. O Senhor Deus, primeiramente, Ele nos permitiu a sua mão do perdão. Então, realmente, nós somos aqueles que seguramos a mão e fizemos um tratado de paz com o Senhor Deus. Uma mão de consolação, de consolo com o Senhor Deus, de remissão. Essa mão é preciosa. Mãos que estão juntas para fazer o trabalho voluntário pelo Senhor Deus. Essas mãos são mãos que têm valor diante do Senhor Deus. Mãos que fazem um trabalho voluntário dentro do Evangelho, dentro da Igreja do Senhor Deus. Como elas são preciosas e têm valor alto. E também mãos que compartilham os bens materiais. Não mãos que agarram em seus bens materiais, mas mãos que realmente, mesmo juntando vários bens materiais, eles compartilharem. Essas mãos são mãos muito preciosas. Quando nós vemos pessoas coitadas ao nosso redor, nós não podemos segurar as coisas para nós, mas se nós abrirmos e dermos para essas pessoas pobres, o Senhor Deus, Ele se agrada disso. Vamos procurar Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então pegamos uma alimentação e jogamos sobre a água. Jogamos com as nossas mãos, não é? Então essas mãos que lançam realmente, elas são mãos que têm muito valor e são preciosas. Antigamente, no tempo que tinha as rotas para vender especiarias, então as pessoas que jogavam especiarias para vender, realmente elas tinham um lucro muito maior depois.
Mas aqui fala para jogar sobre as águas. Então, por que está falando para jogar sobre as águas? Porque como é lavado pela água, pela palavra purificará. Então, é por causa dessas palavras. No lugar onde é pregada a palavra do Senhor Deus, jogue as suas alimentações, o seu pão. Então, a água também representa o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo estiver trabalhando, jogue esse seu pão. Então, dias depois, você o achará. Então, também aparece, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, como jogamos o pão sobre a água, aonde é pregado o Evangelho, aonde é acontecido o trabalho do Espírito Santo, seja 7 ou seja 8, seja qualquer pessoa que necessita do meu trabalho e eu estar ajudando, repartindo, depois de muitos dias o acharás. Então, esses bens materiais que temos, utilizar para vidas miseráveis coitadas, quando utilizamos dessa forma correta, o Senhor Deus verá essas mãos e o Senhor Deus se alegrará, porque o Senhor Deus está vendo essas mãos. Então, uma pessoa que tem mãos corretas são pessoas que podem receber essa bênção do Senhor Deus. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A igreja de Jerusalém, ela estava com muitas dificuldades. Então, para ajudar a igreja de Jerusalém, as igrejas dos irmãos gentios, eles prepararam bem materiais e mandaram para a igreja de Jerusalém. Estou dizendo dessa maneira, aparece, espalhou, deu aos pobres. Então, primeiramente, são irmãos e irmãs da igreja. E segundo, para aqueles espíritos que estão perdidos que possam ser salvos. A sua justiça permanece para sempre. Quer dizer que essa justiça é o que o Senhor Deus lembrará eternamente. Então, não estar agarrando as coisas, mas você não estar segurando, fechando as mãos, mas você abri-las. Quem é a pessoa que consegue evangelizar bem? São pessoas que conseguem presentear, são pessoas que conseguem compartilhar, são pessoas que usam as mãos de uma forma correta. Essas pessoas podem chamar muitas pessoas. Provérbios capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Versículo 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então, para as pessoas que estão dando a graça, são muitas as pessoas que buscam. São pessoas que, quando buscam a graça, buscam este amor. Então, para uma pessoa honesta, uma pessoa benfeitora, para essa pessoa haverá realmente muitos que buscam essa ajuda, que suplicam. E para as pessoas que realmente são amigáveis, para essas pessoas elas dão muito presentes. Então, mas se as pessoas elas são individualistas e pensam somente em si mesmo, elas também não têm amigos. Para as pessoas que gostam de dar presentes, para essas pessoas haverá cada um amigo. Você dar presentes para uma pessoa que é melhor que você não adianta, porque aquela pessoa já tem muito mais que você. Mas para pessoas que têm pouco, para pessoas que realmente necessitam da minha ajuda, para essas pessoas, se eu der o presente, elas se tornam meus amigos. Aqueles que gostam de dar presentes, cada pessoa se tornará o seu amigo. Mãos que compartilham. Essas mãos são preciosas.
Então, entre nossos irmãos e irmãs, existem muitos irmãos que são fracos, mãos que seguram, mãos que possam conduzir, que possam segurar, para que irmãos eles possam vir para essa reunião, para essa sua palavra. Também possam estar segurando para eles estarem em comunhão. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 또 형제들아 너희를 권면하노니 Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis e desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, nesta palavra, dar ânimo para aqueles que são fracos do coração, se sustentar os que são fracos, e ser paciente para com todos. É uma mão que consola aqueles com pouco ânimo. Essas mãos são preciosas. E também na Bíblia está escrito, estar recebendo a disciplina do Senhor Deus com as suas mãos, segurando a disciplina do Senhor Deus. E aqueles que olham para trás, eles não são dignos do reino do Senhor Deus. Se você está segurando essa disciplina do Senhor Deus, o sofrimento, essa missão, então é algo que você não deve olhar para trás. Você tem que ir até o final. Porque isso nós podemos dizer que é uma mão abençoada. Então também entre as mãos, há uma mão que é muito linda, maravilhosa. Mão que realmente resgata as vidas que estão indo para o inferno. Essas mãos são mãos que têm preço, têm custo, realmente são preciosas. Vamos ver Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que responderá, os corações não o considerará? E aquele que atenta para a sua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Então, uma mão que realmente cura os enfermos. Então, um paciente, alguém está quase morrendo, mas um médico que pode resgatar, que pode curar, é o médico. É a mão preciosa. A mão daquele salva-vidas. A mão dos bombeiros que consegue tirar a pessoa do meio do fogo. Realmente, no mundo existem muitas mãos preciosas, mas mãos que retiram vidas que estão indo para o inferno. Aquelas mãos que resgatam vidas que estão indo para a perdição eterna. Essas mãos são preciosas diante do Senhor Deus. A mão mais preciosa deste universo, vocês sabem de quem é, não é? É do Senhor Jesus Cristo. Porque a mão do Senhor Jesus Cristo é a mão mais preciosa deste mundo. Porque a mão do Senhor Jesus é a mão do sacrifício. Então, como pessoas, que tipo de mão são as mãos mais preciosas para nós? São as mãos da mãe. Realmente a mão mais preciosa é da mãe. Então, olhem para a mão que já está bem envelhecida, a mão de vocês. Mãos que sacrificaram. Não é porque a mão está bonita que você ainda continua bonito. Então, passar manicure, eu não estou falando que é algo ruim, mas passa manicure, mas parece que está bonito, mas pode enfeitar. Mas qual é a mão mais bonita mesmo? A mão que se sacrifica. Mão trabalhosa. Essa mão que se sacrifica é a mão mais preciosa. Então, quando o Senhor olhar para nós e olhar para as irmãs, qual a mão que Ele vai considerar melhor? Mãos que realmente trabalham diante do Senhor Deus. Não são mãos que se enfeitam bonitamente, mas são mãos que trabalham, que fazem o trabalho diante do Senhor Deus.
Então, irmãos e irmãs, essas mãos que servem, essas mãos que fazem o trabalho, tanto preparar alimentação para os irmãos, essas mãos realmente são preciosas diante do Senhor Deus. 명절 때 집에 가시면은 Então, quando vocês forem nos feriados para a casa de vocês, olhem para a mão da mãe de vocês. A mão da mãe de vocês são a mão que se sacrificaram, 세상에서 mão 가장 que se esforçaram. A mão mais preciosa deste mundo é a mão que mais se sacrifica. Vamos procurar Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. As suas mãos são como anéis de ouro, que têm engastadas a turquesas. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Isso é como um santo que está falando sobre o Senhor Jesus. As mãos, elas são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. Quer dizer que são mãos realmente muito preciosas, mãos muito caras. As mãos mais caras deste mundo são do Senhor Jesus. Então, mãos com anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. E seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Então, o corpo mais precioso deste mundo é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de corpo é o corpo mais precioso e mais bonito, mais importante? É o corpo que vive pelo Senhor Deus. O corpo que dá glória ao Senhor Deus é o corpo mais importante, é o que tem preço, o que tem valor diante do Senhor Deus. Então, realmente, nos céus existem a mão mais preciosa, a mão que se sacrifica. A mão do cristão, a mão que é utilizada pela glória do Senhor Deus, isso sim é a mão mais cara, não é? Então, por que será que o Senhor Deus fez essas mãos para nós? Para nós trabalharmos. Então, por quê? Porque quando nós falamos mãos, nós lembramos de obras, nós lembramos de os afazeres. Então, qual é o motivo do Senhor Deus ele ter nos salvo? Para nós abrirmos as mãos. Desde o início, nós fomos chamados para fazermos o bom trabalho diante do Senhor Deus. Por que eu estou existindo aqui agora? Nós não recebemos a salvação para vivermos do jeito que nós queremos. Mas sim, nós fomos salvos para abrirmos as nossas mãos. Abrirá as suas mãos. Nós fomos chamados, nós fomos criados para fazer a boa obra diante do Senhor Deus. Em Efésios, aparece que nós fomos criações dele, para fazer a boa obra santa diante do Senhor Deus. Para a obra boa diante do Senhor Deus, nós fomos criados. E por que nós fomos chamados? Para que nós pudéssemos ser realmente salvos e remidos, para que nós pudéssemos fazer o trabalho bom diante do Senhor Deus. Um povo zeloso de boas obras diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós fomos chamados para fazer a boa obra diante do Senhor Deus. Qual é o motivo de nós termos sido chamados e salvos? Realmente, a Bíblia ela foi criada através da revelação do Senhor Deus para eles. E realmente foi passada essa pregação, esse evangelho através do sangue de Jesus Cristo para todos os irmãos. Como? Para que todos esses irmãos e irmãs, enquanto ouvirem a palavra do Senhor Deus, eles possam se tornar filhos do Senhor Deus. Por que eles se tornam filhos do Senhor Deus? Para fazer as boas obras do Senhor Deus. Para utilizarem as mãos de forma correta. É por isso que elas foram salvas. Desde o início fomos criados para fazermos as boas obras diante do Senhor Deus, pelo Senhor. Mas nós recebemos a salvação. Existem muitos dos seus trabalhos. Mas as pessoas elas não sabem o que é o importante. Vamos procurar Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência,
e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. 디모데 연단을 너희가 하나니 자식이 아비에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 초대교회 당시에도 저희가 다 자기 일을 Então, no 구하고 tempo inicial das igrejas, todas as pessoas buscavam o seu trabalho e não a do Senhor Jesus Cristo, como no versículo 21. 근데 디모데는 자식이 E assim como Timóteo, bem sabeis da sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. 학생은 O estudante, ele é chamado para estudar. O aluno que não estuda, que não vai para a escola, isso não está correto. 군대는 O exército, você é chamado para o exército para você proteger o país. 그러니까 그리스도인들은 É por isso que desde o início nós somos chamados para fazermos o trabalho do Senhor Deus. 그런데 Então quem é que irá abrir as mãos? Realmente recebemos a ordem do Senhor Deus para abrirmos a mão, mas isso não é tão fácil. 왜냐면 손은 Porque as mãos elas estão ligadas com o nosso coração. Vamos voltar para Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Versículo 7. 7절에 보시겠습니다. Aparece uma ordem para abrirmos as mãos. Então por que nós não conseguimos? Aparece: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for 내 pobre. 손을 움켜쥐지 말고. 그러니까 Então por que as pessoas elas fecham as mãos? Porque endurecem os corações. 그러니까 이 마음하고 Quer dizer que as mãos elas estão conectadas com o coração. Não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão. Então no versículo 10, 10절에 livremente lhe darás o que teu coração não seja maligno. 아끼는 마음을 품지 말 것이니. Então coração que não seja maligno. 그래 여기 Então duas coisas estão escritas aqui. Então um coração endurecido e um coração que não seja maligno, de querer guardar. 마음을 Um coração que é endurecido, mesmo que aquela pessoa precise de ajuda, você está restringido, fechado. Um coração de você querer guardar para você, um coração maligno, esse é um coração que a mão não se abre. 하나님께서 Então, o coração e as mãos, elas estão ligadas diante do Senhor Deus. Então, as mãos, elas precisam ser abertas. Mesmo você dizendo e falando, já que o coração está errado, eles não conseguem abrir as mãos. 그래서 성경에 말씀하기를 물어 Então, o que na Bíblia fala? Diz, em vez de protegermos algo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos proteger os nossos corações. Então, uma coisa mais importante é proteger nossos corações porque estão ligados com as nossas mãos. Então, para os irmãos e irmãs, você precisa ter um coração manso, aberto. Um coração realmente espaçoso. Se tiver um coração correto, sua mão consegue se abrir facilmente por eles. 그래서 Então, o coração e as mãos, elas estão ligadas. Antes de nós recebermos a salvação, que tipo de coração que nós tínhamos? Nós tínhamos um coração fechado para o Senhor Deus. Nós tínhamos um coração fechado para os nossos vizinhos. Coração fechado para a Bíblia do Senhor Deus. Um coração como pedra. Um coração muito pesado, muito duro. 이런 마음을 가지고 있었습니다. Mas após recebermos a salvação, 받은 후에는 o Senhor ele mudou o nosso coração. O povo de Israel é um povo que recebeu o êxodo. São aqueles que realmente experimentaram a salvação do Senhor Deus. 마음을 강팍하지 Eles não 말고 têm o coração de querer maligno, de querer guardar, um coração duro, mas eles precisam ter um coração aberto para compartilhar. 우리가 Quando nós recebemos a salvação, antes de nós recebermos o Senhor Deus, recebemos a salvação e recebemos a salvação, o Senhor Deus nos permite um coração diferente. Com que tipo de coração agora nós estamos vivendo? 성경 한번 찾아봅시다. Vamos procurar Ezequiel. 11장. Ezequiel capítulo 에스겔 11, 11장. versículo 19. 19절.
capítulo 11, versículo 19. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então aparece que embaixo desse coração duro vai se tornar um coração de carne. Então quer dizer que dentro de um coração antigo vai ser colocado um coração novo. Dentro da pedra vai ser mudado para a carne. Depois que recebemos a salvação, cada momento nosso coração vai se tornando mais caloroso. Quando recebemos a salvação, o nosso coração é um coração de carne, um coração macio. É diferente nós tocarmos uma pedra para uma carne, não é? A carne é bem macia, não é? É por isso que quando recebemos a salvação, o que acontece com o nosso coração? É um coração de pedra que vai ser mudada para um coração de carne. Um coração bem macio. É por isso que depois que recebemos a salvação, as pessoas que não choravam, elas começam a chorar. Elas têm muitas lágrimas, porque o coração vai se tornando macio. Então, facilmente elas são espetadas. Então, Davi, ele é bem espetado facilmente por causa de Saul, não é? A mesma coisa. Então, quando nós pedimos o testemunho, mas essa pessoa ela faz um testemunho de querer meio enfeitar, ou achar que ele fez algo errado e testemunhar aquilo. Ele sente que ele fez algo errado, então não consegue dormir, não é? Você sente uma aflição dentro de você. Que antigamente você falava do jeito que você queria e você não sentia nada. Mas depois que recebe a salvação e você fala algo errado, você sente um peso no seu coração. Porque o nosso coração foi mudado. Então quando nós recebemos a salvação, o Senhor ele nos coloca um coração muito macio. Um coração de carne, bem macio. Quer dizer, que é um coração que realmente ele é amaciado pelo Senhor Deus. Quando recebemos a salvação, o Senhor Deus ele abre o nosso coração. É por isso que quando recebemos a salvação, Ele nos permite um coração aberto, um coração de carne. Vamos procurar Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então essa mulher chamada Lídia era uma mulher que servia o Senhor Deus, que ouvia. Então essa mulher que já que serviu o Senhor Deus fez que o coração dela pudesse ser aberto para que pudesse ouvir o que Paulo dizia. Então, quando nós recebemos a salvação, o Senhor Deus ele abre esse coração para que esse evangelho possa ser compreendido, possa entrar. Então, quando nós compreendemos esse evangelho, coisas impressionantes acontecem. Nós começamos a ganhar um coração aberto para o Senhor Deus. Porque começamos a ter um coração aberto para a Bíblia. Nós começamos a ter um coração aberto para os santos. Então, antes nós não conseguíamos ver espíritos coitados, mas quando o Senhor ele abre o nosso coração, nós começamos a ter um coração de ter pena, de ter misericórdia por aquelas pessoas. O coração, ele também vai se engrandecendo e também ele pode ficar pequeno. Depois que recebemos a salvação, nosso coração precisa ficar bem mais espaçoso. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Vamos ler todos juntos. Ora, em recompensa disso falo, como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, os irmãos, os santos de Coríntios,
Eles tinham um coração bem aberto, bem espaçoso para Paulo, mas por causa de falsos evangelistas, falsos profetas, eles tiveram o coração fechado. É por isso que ele está dizendo, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Sempre nós pregamos e sempre aceitávamos vocês. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos corações, em vossos próprios afeitos. Então, dentro de uma família também, é necessário você abrir o seu coração pelo seu marido. Você também precisa abrir o seu coração, ter um coração espaçoso pela sua esposa. O coração, para se dilatar, ele dilata bastante, e para se comprimir, se contrair, ele se contrai bastante. Então, uma pessoa, quando por trás fala coisas ruins para você, o que acontece? Você começa a perceber que aquela pessoa já não parece bem. Então, quer dizer que o coração do homem, ele começa a engrandecer, cresce espaçosamente, e também ela contrai muito. Então, na família, tinha uma irmã que falava como se o marido tivesse problemas muito grandes. E quando nós estivemos ouvindo, nós percebemos que o marido não é um marido ruim. Então, se ela fala sobre um marido muito ruim, você começa a falar sobre maridos ruins para aquela pessoa, então aquela pessoa consegue perceber que o seu marido é uma pessoa que realmente é um marido muito bom. Quer dizer que quando eles recebem pelo menos um mínimo de sofrimento, o coração deles já dilatam, quer dizer, já contraem, já ficam pequeno. Então, se olharmos aqui, pessoas que já receberam a salvação, o Senhor Deus faz com que o coração deles possam ser abertos. Então, o coração não pode se tornar pequeno por causa de outras coisas. Então, por causa do Senhor, para o trabalho do Senhor Deus, para o seu trabalho, o coração precisa estar espaçoso, aberto. Então, para uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor também ele colocou um novo coração. Vamos procurar Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Então, o que significa esse novo coração? Quer dizer que é um coração que antes não tínhamos. Então, depois que recebemos a salvação, o coração que não tínhamos surgiu. De um coração de pedra para um coração macio, para um coração novo. É por isso que após recebermos a salvação, coisas interessantes, surpreendentes acontecem. Um coração de amar o Senhor Deus. É um coração que não tínhamos. Antes não podíamos ver o Senhor Jesus Cristo. Nunca vimos o Senhor Jesus Cristo, mas começamos a amar o Senhor Jesus. E também começa a surgir um coração de amar a Bíblia. Um coração de amar a igreja. Um coração de amar os irmãos e irmãs. Um coração de ter misericórdia pelos espíritos. E o Senhor Deus também ele nos permitiu um presente para nós. Então nós sabemos que o Senhor Deus ele nos valoriza. Então nós temos um coração de valorizar as outras pessoas para serem salvas. Já que é uma salvação que recebemos pela graça, nós surgimos um coração de querer dar de graça. Antes de recebermos a salvação, nosso coração era escuro. Mas o Senhor Deus ele iluminou o nosso coração. Vamos procurar Provérbios capítulo 8, versículo 5. Provérbios capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Então, aqui os simples, eles vão ter a prudência. Então, quando nós realmente recebemos a salvação, nosso coração é iluminado.
Tem um cântico que dentro do meu coração se ilumina o sol. Quer dizer que dentro do meu coração é iluminado com o sol. Então, a forma gloriosa da palavra do Senhor Deus, quando é resplandecida dentro do nosso coração, então nosso coração pode ter luz. Então, deste momento, começamos a ter um coração de querer viver, um coração otimista, um coração feliz. Por isso que temos um coração iluminado, um coração que está iluminado. Então temos um coração claro, após recebemos a salvação, um coração novo, um coração de querer ajudar, um coração renovado. Então quando vemos os espíritos que são coitados, nós temos um coração de querer ajudá-los. E temos que sacrificar todas as coisas que temos de querer ajudar aquelas pessoas. Esses corações, eles formam dentro de nós. Mas isso, o que vai contra isso é a nossa carne. Todos nós temos esse coração, mas temos a carne. Por isso que a carne, ela impede isso. Vamos ver 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 17 até o versículo 19. Vamos ler todos juntos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Então, quem tendo bens neste mundo, vendo o irmão necessitado, irá impedir o coração de querer ajudá-lo. Então, tem o coração de querer ajudá-lo, mas existe algo que impede, que é a carne. Então, se tem um coração individualista, que pensa somente em si mesmo, ele segura as coisas. Fecha as mãos. Então, mas a Bíblia fala que nós abriremos as mãos. Mas quem irá abrir essas mãos? Que tipo de coração especialmente vai abrir as mãos? Isso é um coração humilde. Então, se olharmos bem, quem é a pessoa pobre, quem é a pessoa com dificuldade, quem é o espírito que está na dificuldade e quem é que consegue enxergar esses espíritos? Então, somente uma pessoa que tem um coração humilde consegue ver as pessoas que são baixas. Por isso que na Bíblia fala desse jeito. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós temos o mesmo sentimento do Senhor Jesus, de Cristo Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele teve um coração tão humilde que veio neste mundo imundo e até a morte ele se abaixou. Porque ele viu nós que éramos coitados, miseráveis. Então quem vai poder ajudar, quem vai poder ver aqueles que são necessitados, as pessoas coitadas, miseráveis? A pessoa que tem um coração humilde, a pessoa que tem um coração baixo. Uma pessoa que tem um coração baixo, com certeza, vai ver uma pessoa que está ao seu redor, pessoas que precisam ser salvas. Vai conseguir perceber que existem muitas pessoas que precisam ser resgatadas. Se olharmos em Mateus capítulo 18, nós podemos ver quem é que poderá entrar no reino dos céus. Então, se vocês não forem iguais ao coração das crianças, vocês jamais poderão entrar no reino dos céus. Então, quando nós temos um coração baixo, nós podemos ver o reino do Senhor Deus. Quando nós temos um coração alto, nós não conseguimos ver nada. Quando temos um coração baixo, podemos ver quem precisa ser resgatado. Quando nós abaixamos nosso coração, interessantemente, nós conseguimos ver ao nosso redor as pessoas que estão cheias de necessidade de nossa ajuda.
Antes, num tempo, nós conseguíamos ver muitas pessoas que precisavam ajudar. Mas se num tempo nós não conseguimos mais ver pessoas para ajudar, quer dizer que fomos enganados pelo diabo. Então, isso quer dizer que pode se tornar uma evidência de que seu coração está a cada momento ficando mais alto. Então, quando nós temos um coração baixo, nós podemos ver quantas pessoas realmente necessitam da nossa ajuda. Quando nós abaixamos o nosso coração, nós podemos ver muitas coisas. E uma pessoa que tem um coração, tipo de coração, baixa e ela consegue estender as mãos ao seu redor. Na Bíblia fala uma pessoa com uma boa disciplina, uma pessoa que consegue compreender o verdadeiro significado da vida. Essas pessoas são pessoas que têm um coração diferente das pessoas do mundo. Na Bíblia fala, Caleb era um homem que tinha um coração diferente do povo de Israel. Ele tinha um outro coração. Ele ter um coração diferente das pessoas, quer dizer que ele tinha um coração igual ao Senhor Deus. Vamos ver Números capítulo 24. Números, capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então o Senhor Deus estava elogiando Josué e Caleb, e aqui ele fala, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Quer dizer que ele teve um coração diferente. Que tipo de coração ele tinha? Quer dizer, um coração parecido com o Senhor Deus. Caleb era um homem que realmente respeitava o Senhor Deus, reverenciava o Senhor Deus. Ele estava próximo do Senhor Deus. Já que ele estava próximo do Senhor Deus, ele tinha um coração diferente das pessoas. Tinha um coração parecido ao Senhor Deus. Então, já que ele tinha um coração diferente dos homens, então eles são conduzidos como o Senhor Deus. Mas as pessoas que têm um coração do mundo, elas vivem como as pessoas do mundo. Uma pessoa que tem um coração diferente, elas agem de forma diferente. As mãos delas são abertas de formas diferentes. Então, como a Rebeca, um homem estranho, ela chegou até ela, é servo de Abraão, ele trouxe 10 camelos e ele pediu um pouco de água para ela. E o que a Rebeca ela fez? Ela não deu somente água. Ela também deu água para os 10 camelos. Para dar água para 10 camelos, você sabe quão trabalhoso é isso? Então, um camelo, quando ele bebe água, dizem que em média ele bebe 80 litros. Então, se aqui são 10, é necessário dar água de 800 litros. Então, se pensarmos que ela está com um cântaro de 20 litros, para dar para todos aqueles camelos, ela precisa, se pensarmos em 3 minutos para pegar cada um, ela tem que ser mais ou menos 120 minutos, pegando essa água e dando para os camelos. Então, você fazer uma boa obra, a Rebeca, quando chegou a chance, ela não deu água somente para a pessoa que estava pedindo água. Ela foi, ela mesma, com o cântaro dela, pegar água para dar para os camelos também. Então, o que significa isso? Ela, por causa disso, se tornou esposa de Isaac. Então, para você conseguir um marido, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma mão bem repartilhadora, compartilhar. Uma mão trabalhosa, uma mão esforçada. Porque essa mulher, ela é uma mulher que serve ao Senhor Deus. Mesmo ela sendo uma mulher tão formosa, ela tinha uma forma correta diante do Senhor Deus. Tinha uma forma de reverenciar, obedecer ao Senhor Deus e ajudar totalmente para aquelas pessoas que servem o Senhor Deus. Então, se olharmos em Provérbios, falam mulheres realmente muito formosas, muito ágeis, trabalhosas.
são aquelas mulheres que têm os braços bem grossos, 요조 숙녀처럼 fazem um ótimo trabalho 말 없이 일 잘하는 여자 말하는 em hebraico. Então, essas mulheres que ajudam, que têm a mão trabalhosa, são mulheres que estão silenciosamente, mas fazem um trabalho. Então, essa mulher, 손을 행하고 ela fez as obras boas para o seu marido. Então, ela fez tantas obras boas, mas quanto que ela repartilhou? Quanto que ela conseguiu juntar? Por que ela fez isso? Porque ela conseguia ver os espíritos realmente necessitados. Por isso que ela fez um trabalho esforçado. Vamos procurar em Provérbios, capítulo 31. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Então, as mulheres que são mulheres realmente bonitas dentro da Bíblia são aquelas mulheres que elas abrem a mão para os aflitos, elas ajudam aqueles que necessitam. Então, conseguem ver os espíritos necessitados, coitados, miseráveis, pessoas miseráveis. Então, por que fez dessa maneira? Porque servia o Senhor Deus. Vocês sabem sobre a mulher de Serepta, não é? Então, essa mulher, ela de Sarepta, ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E nesse tempo, Elias, ela chegou naquele local e ele pediu um pedaço de pão para ela. Ela estava quase morrendo de fome, mas o Elias entrou dentro da casa dela. Então Elias disse que se você preparar um pão agora para mim, não vai faltar azeite nenhum dentro desse seu pote. Continuamente haverá azeite. Então, dessa maneira como ela fez, conforme ele disse, então como ele disse, como o Senhor Deus havia dito, tudo aconteceu. Essa mulher de Sarepta, ela fez um pedaço pequeno de pão e deu para Elias. Como essa mão é preciosa. Por que fez dessa maneira? Então, porque ela serviu o Senhor Deus e acreditava. Então, essa mão se tornou uma mão tão preciosa. Então, vocês já ouviram uma história assim? Havia uma pessoa, pai de família, bem pobre, por causa que estava acontecendo uma fome muito grande. E agora ele tinha muitos filhos, mas a comida dele estava totalmente ao fim. E a única coisa que havia sobrado era uma comida bem pequena. E ele pegou esse pão pequeno e ele queria repartilhar com a sua família para comer. Mas alguém apertou na campainha. E quando ele viu, chegou um jovem com a roupa toda desgastada, esfarrapada, e ele disse para ele: durante dias eu não estou conseguindo comer. Me deixe somente uma noite eu dormir e comer, por favor. E aquele pai de família, ele era um homem realmente que serviu o Senhor Deus, então ele deixou esse menino entrar. E ele disse: você pode comer essa última alimento que está aqui. E todos os filhos estavam passando fome. E ele disse: eu posso comer isso mesmo? E o pai disse: não, você pode comer sim. Não se preocupe. E ele disse: eu também, na sua idade, eu tenho um filho da sua idade que saiu da casa. Na sua idade. Eu não sei se ele morreu ou não, se ele voltou. Então, o meu filho, como você, com certeza, ele pode estar passando tanta fome com você e está apertando na campainha de alguém. Então, se eu estou negando você por você apertar a campainha e entrar na minha casa, então alguém não teria feito a mesma coisa, porque o Senhor Deus viria e fazeria isso, a mesma coisa ruim com meu filho? Então ele disse: não se preocupe, pode comer desse pão. E serviu esse menino. E esse menino disse: eu andei por vários lugares, mas eu nunca vi uma pessoa me servir tanto assim. E ele falou: mãe, e foi e abraçou. E esse filho, ele fez dessa maneira para que os pais não pudessem reconhecer. Na verdade, ele era o filho dele. Ele disse: mãe, eu apertei a campainha,
이런 아주 Mas se 극한 vocês 상황에서도 me mandassem embora, eu não ia retornar mais. 아들 마음이 완전히 Mas mesmo nessa tristeza, nessa fome, vocês estarem pensando nos filhos, realmente eu tive um coração muito feliz. 동생들은 내가 Mas pais, realmente pai e mãe, eu me tornei um rico verdadeiro. Agora eu vou poder cuidar de todos os meus irmãos. Eu vou ter rico. 뭐 때문에 Então esse pai da família, ele teve uma vida totalmente agora livre e boa. 우리가 Por quê? Porque ele deu um pedaço de comida, pão para esse menino. 인생이 완전히 Então ele fez uma coisa tão pequena e ele viu que a vida toda dele mudou. 보러가 나오는데 Então se olharmos em Atos também, aparece 정말 uma 그리스도의 mulher. 제자라고 돼 있습니다. E essa mulher aparece como ela é serva do Senhor Jesus. Então vocês não sabem quão boas obras ela faz diante do Senhor Deus. 가난한 과부들을 위해서 Então ela não dorme de noite e ela fazia roupas por causa daquelas pessoas que precisavam, dos servos do Senhor Deus. E quando Pedro viu, 보니까 ele viu que a Duriane, ela tinha feito muitas roupas. 그래서 돌아가는 손 가지고 Então a Durgan, ela havia preparado várias roupas pensando no que ela poderia ter feito. 그래서 Então já que muitas pessoas pobres ela conseguia ver, então ela fez um trabalho muito esforçado de tentar ajudar a eles. Então ela vive uma segunda vida. Então viu que também aconteceu um trabalho de muitas pessoas do lado, quarto ao lado, receberem a salvação. Então uma pessoa que gosta realmente da remissão, o Senhor Deus disse que para essas pessoas existe uma graça. Vamos procurar Provérbios. Provérbios capítulo 11, 11장 versículo 25. Versículo 24 e versículo 25 eu irei ler. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. 윤택하여지리라. 흩어 구제하여도 Então, 더욱 quanto 부하게 mais 일이 있다. espalham, ainda mais se acrescentam mais. 과도히 아껴도 가난하게 Então, 되리니 mas os outros que retêm do que é justo, mais para a sua perda. A alma generosa engordará. E o que regar também será regado. 자기도 윤택하여리라. 그래서 Por isso que Cornélio também, 고넬료도 이스라엘 백성들을 o Cornélio, o centurião Cornélio ajudou muito do povo de Israel. 하나님이 그를 Ele sempre ia contra, quer dizer, o povo de Israel, mas o Senhor Deus, ele teve pena dele e o salvou. 그래서 마음과 Então, o coração, ele está ligado com as mãos. 조금 더 보시겠습니다. 신명기 15장. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 15, novamente. 넓은 마음과 열린 마음. Então, esse coração aberto, esse coração macio, de onde será que ele vem? Então, Deuteronômio, capítulo 15, 8절입니다. versículo 8 e 9. 9절에 Versículo 9. 마음에 Guarda-te, que não haja palavra de Belial no teu coração, 제7년 dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e o que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. 악념을 악한 생각을 품지 말라. 그리고 Então ele fala, não haja palavra de Belial no teu coração. 악념, 악한 생각. E não seja maligno. 나와 있습니다. 그러니까 Quer dizer que aparece um olho que seja maligno. 선한 눈, Quer dizer que ter um coração limpo, um coração justo. Ter um coração, um pensamento, um olhar justo. Você então na Bíblia fala como o pensamento justo é importante. 생각과도 연결되어 있는 겁니다. Porque a mão e o coração estão ligados e o coração e os pensamentos estão ligados. 내가 Então isso se torna realmente uma evidência muito concreta 생각을 하고 e importante. 있는데 그것이 이제 Que tipo de pensamento eu estou fazendo? Isso se torna realmente uma evidência muito grande do nosso coração. 잔인한 짓을 Uma 하기 pessoa que pensa 성경에 para coisas ruins, ele vai fazer coisas ruins. 열왕기에 E se olharmos 자기가 왕이 되고 em 싶어서 2 Reis, capítulo 8, aparece 왕을 어떻게 o homem árabe, Hazael. Ele, já que queria ser rei, ele fez... Vocês sabem o que ele fez com o rei dele, não é?
죽이는데 ele molhou a coberta do rei e ele pegou com essa coberta molhada e cobriu o rei. 잔뜩 집어넣어서 이제 Então, para matar o rei, 그렇게 o que ele fez? 입에 딱 덮어가 죽이는 거예요. Ele molhou essa coberta. 그러니까 하사엘이 아주 악한 사람이었어요. Então, essa coberta toda molhada, cheia de água, foi coberta em cima desse rei. Esse homem, Hazael, ele era um homem muito mau. Quer dizer que tem um pensamento maligno. Então, esse pensamento maligno que coloca em Judas para vender o Senhor Jesus Cristo. Como é que será que ele consegue vender o Senhor Jesus Cristo? Porque isso é um pensamento maligno. Então, esse pensamento maligno, esse olhar maligno, o coração duro, um coração maligno, um pensamento maligno, um olhar maligno, eles estão relacionados, ligados. Então, normalmente, que tipo de pensamento as pessoas fazem? Que tipo de olhar elas têm? E isso é uma evidência importante que nós precisamos ver na nossa vida de fé. Provérbios, capítulo 23. Vamos procurar. Provérbios, capítulo 23. Versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, nessa palavra, aparece, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo, como imaginou na sua alma. Então, se você quer saber se aquela pessoa é realmente aquela pessoa, você precisa ver o pensamento dela. Então, normalmente, com que tipo de pensamento eu estou vivendo neste mundo? Isso é algo importante. Isso é o que o Senhor Deus considera importante. Vamos procurar capítulo 10, Provérbios capítulo 10, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Por que será que há bênção sobre a cabeça do justo? Por que disse cabeça do justo? Cabeça é o que pensa. Então, por que existe uma bênção na cabeça dos justos? Porque ele está pensando o que ele precisa pensar. Então, o que será que normalmente eu vivo pensando? O homem não pode viver sem pensar, não é? O que normalmente eu vivo pensando? Geralmente eu vivo pensando. Aparece na Bíblia para nós pensarmos profundamente no Senhor Jesus. Será que eu estou pensando profundamente no Senhor Jesus? Será que eu estou verdadeiramente orando pelos irmãos, pensando neles? Será que eu estou pensando nas coisas dos céus e não estou pensando nas coisas da terra? As coisas do céu, as coisas corretas, as coisas que têm valor, as coisas espirituais. Será que eu estou pensando nisso? Em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo ele disse que ele pensa nos irmãos e irmãs, nos santos. Mas o quanto que eu estou pensando nos irmãos e irmãs? O quanto eu estou pensando pela igreja? Todos os dias o evangelho ele está batendo em nosso coração. Todos os dias ele está se preocupando pelas igrejas. No pensamento dele, o quanto que será que nós, por exemplo, estamos pensando na igreja? Nós precisamos pensar nisso. Então, o quanto que eu estou pensando pelos espíritos realmente miseráveis? Então, o que normalmente, geralmente eu ando pensando? É algo que nós precisamos checar. Vamos procurar Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Então não é para pensarmos de qualquer jeito. Ele está falando para nós estarmos pensando profundamente. Vamos para Hebreus capítulo 13. Versículo 3.
Lembrai-vos dos presos, como se estivéis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Então, no tempo inicial das igrejas, as pessoas elas serem presas, só aqueles que pregavam o evangelho eles eram presos. E aqueles que são maltratados, eles também pensamos que também estamos no mesmo corpo. Então nós precisamos pensar naqueles que estão indo para o inferno, as pessoas que vão sofrer no inferno. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, como é que eu preciso me encontrar com Ele? Isso também é algo que eu preciso pensar. Precisamos pensar realmente no julgamento que haverá no retorno do Senhor Jesus Cristo. Porque a qualquer momento eu posso morrer. Quando eu morrer, será que realmente haverá uma grande glória? Nosso tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde não existe muito pensamento. Nós precisamos pensar profundamente. Mesmo que pensemos, é necessário pensar profundamente, pensar de um modo severo. O Newton, que viu a física, ele viu uma maçã que caiu e ele pensava naquela maçã caindo. Pensou e ficou dias e noites pensando. E assim ele descobriu a gravidade. Então, essa é a diferença de uma pessoa que pensa para uma que não pensa. Então, uma pessoa que está pensando profundamente. Se possível, nós precisamos pensar profundamente. Nós precisamos pensar bastante. Mesmo que pensemos, não é pensar nas coisas que são vaidades, mas nós pensamos através da Bíblia. Nós pensamos profundamente através da palavra do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, ele disse que o Senhor Deus abomina o pensamento do homem, porque no pensamento do homem existem muitas coisas enganosas. Então, o pensamento enganoso que aparece do pensamento do homem, isso é muito errado. Por isso que quanto mais eles vão se distanciando do Senhor Deus, mais os pensamentos eles se tornam enganosos diante do Senhor Deus. Mesmo que pensemos, precisamos pensar conforme a evidência, o que é proposto através da Bíblia. Então, estamos refletidos pelo espelho que é a Bíblia. Isso é algo que nós precisamos pensar observando. Então, o que será que normalmente eu vivi pensando? Nós precisamos manter o nosso foco dentro da Bíblia, dentro da cruz do Senhor Jesus. Por que será que o Senhor Jesus ele derramou seu sangue naquela cruz? Esse Senhor Jesus ele ressuscitou, ficou ao meu lado. Mas o que esse Senhor Jesus ele deseja? O que esse Senhor Jesus que sofreu tanto ele deseja? E então, em Salmos 15, em Deuteronômio 15 aparece o pensamento maligno, o olhar maligno. Vamos procurar Provérbios capítulo 22, versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado. Provérbios capítulo 22, versículo 9, vamos ler todos juntos. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, entre os olhos existe um olho que é bom, o bom olho. Tem pessoas que conseguem ver o saco de dinheiro dos outros, mas não conseguem ver outras coisas. Tem pessoas que conseguem ver os bens materiais, mas não conseguem ver os homens que foram criados conforme a imagem do Senhor Deus. O Davi, quando matou Golias, muitos começaram a falar, se Saul ele matou centenas, Davi matou milhares de milhares. Então o Saul ele começa a dar seu olhar somente focado em Davi. Ele não consegue ver os outros realmente se dando bem. Um olho bom de verdade, um bom olho, ele consegue ver a preciosidade do homem. Por que o Senhor Deus usou de uma forma preciosa o Moisés? Porque Moisés, enquanto ele estava como príncipe do Egito, ele viu seu povo hebreus, eles sofrendo tanto. Ele tinha aquele olhar de ver com grande misericórdia, coitado, miseráveis ver aquele povo de Israel sofrer. Então, se nós pensarmos conforme a palavra do Senhor Deus pelo Evangelho, nós podemos ver que existem muitos espíritos que precisam receber essa salvação, que elas são coitadas. Uma pessoa que tem esse olhar de misericórdia são as pessoas que são bem-aventuradas. Ter um pensamento maligno e um olhar maligno.
O que é isso? Realmente o nosso corpo, ela responde conforme o que nós vemos, o que nós ouvimos. Isso está numa grande verdadeira evidência para nós vermos. Então, quem é que consegue fazer isso? Uma pessoa que tem um verdadeiro pensamento correto, que tem um coração correto, então ele consegue agir de forma correta com as mãos, porque ele ouve a palavra. Então, uma pessoa que ouve esforçadamente a palavra do Senhor Deus. Uma pessoa que ao ouvir a palavra do Senhor Deus, ele medita e ele decora, memoriza de uma forma esforçada. Essa pessoa que tem essa palavra dentro do coração do Senhor Deus é uma pessoa que espiritualmente, através da Bíblia, tem um coração em paz e que consegue compartilhar a sua mão para várias pessoas ao redor. Então vamos procurar capítulo 15 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 15. Então, aparece sobre o que é essa bênção permitida para aquelas pessoas que compartilham. Capítulo 15, versículo 10. Livremente lhe darás o que o teu coração não seja maligno, quanto do que lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Então, o Senhor Deus, por quê? Por que Ele disse para nós abrirmos as nossas mãos? Será que Ele mandou abrir as mãos para Ele tomar algo de nós? O Senhor, Ele para todas as coisas, toda a nossa obra, tudo onde nós colocamos a nossa mão, Ele quer abençoar. Por isso que o Senhor Deus fez dessa maneira. Então, o motivo de nós abrirmos a mão existe verdadeiramente. É por isso que a Bíblia nos fala. Realmente, vamos procurar Atos, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 35. Vamos ler todos juntos? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, o que foi as palavras do Senhor Jesus para recordarmos? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, as nossas mãos são mãos para se abrirem. Isso é ser bem-aventurado. Quem consegue abrir mais? Quem consegue permitir mais? Que é uma pessoa que tem um coração mais espaçoso, mais dilatado, que tem um pensamento dilatado, um pensamento enorme. Uma pessoa que tem um pensamento grande, ela consegue ter um coração bem espaçoso, bem grande. Então, nós realmente temos uma mão bem aberta. O apóstolo Paulo, por que ele fez 3 viagens por toda o Mediterrâneo e a Ásia? Então, porque ele tem um coração de querer estar realmente espalhando esse verdadeiro evangelho que ele conheceu. Dentro da nossa igreja também. Uma pessoa ter uma mão bem aberta, ela consegue fazer as outras coisas pelos outros irmãos, é porque ela tem um coração grande. Então, já que nós pensamos profundamente sobre o Senhor Deus, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Então, sobre o Senhor Jesus, sobre a cruz, não pensar de uma maneira qualquer, mas pensarmos profundamente sobre o que nós precisamos viver. Então, nós podemos saber. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, misericordioso, realmente através do sangue precioso o Senhor Deus nos salvou e nós agradecemos por isso. Nesse último tempo que nós estamos vivendo da história, o Senhor Deus nos salvou e fez com que nós pudéssemos receber a salvação e compreendêssemos a sua verdadeira vontade. Que o Senhor Deus permita para que nenhum homem possa se perder, que possa ajudar para que nossas mãos elas possam ser abertas diante do Senhor Deus. E que o Senhor Deus, para todos os trabalhos que nós fizemos, o Senhor Deus possa estar junto. E que nós possamos fazer uma vida e uma obra que possa agradar o Senhor Deus. E que entre igrejas e igrejas, todos os trabalhos do Senhor Deus possam estar em frente.
Que todo esse trabalho, realmente a mão do Senhor Deus possa estar para realizar o seu trabalho, o seu feito. Que sua graça possa ser manifestada. Que dentro da igreja mais corações espirituais, irmãos espirituais possam surgir. E que dentro do Senhor Deus, o Senhor Deus possa nos utilizar de uma maneira bem correta. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.